Só para fazer um enquadramento, há 10 anos, isto começou há mais, o projeto PSA começou em 1999. Em 1999 é que foi assinado o contrato de concessão. Eu não tenho isso aqui nas folhas, desculpem, os tradutores não andem à procura, que eu não tenho isso nas folhas. Foi feito um contrato de concessão por ajuste direto com o Estado de Singapura, enfim, em prejuízo de empresas portuguesas ou de grupos portugueses que até estavam interessados nesta aposta. Bom, mas passado isso, eu vou começar então na primeira página, onde diz estratégia da PSA Sines, a explicar como é que as coisas se passaram. Desde 1999, anda a assinatura do contrato de concessão, até uma coisa antes ainda que eu vou dizer, estejam com atenção a isso que eu estou a dizer, mas nós vamos depois, para todo o pessoal que está aqui, vamos fazer chegar, portanto, estes textos, pela minha parte, o que eu vou ler, e também traduzido para as outras línguas que aqui estão presentes, porque essas traduções eu não tenho ainda. Bom, desde 1999, anda a assinatura do contrato de concessão. Até ao final de 2002, a PSA adiou consecutivamente a discussão com os sindicatos dos quadros de pessoal necessários ao arranque do terminal de contentores, alegando que não havia qualquer previsão da chegada do primeiro navio ao terminal. Os sindicatos queriam discutir atempadamente esta matéria em virtude do quadro da ETP de 45 estivadores ser previsivelmente pequeno para conseguir fornecer simultaneamente estivadores à PSA e à outra empresa de Sines que movimenta quase 5 milhões de toneladas por ano de carvão. Em março de 2003, porque segundo a PSA, a entrada em funcionamento do terminal iria acontecer em breve, a mesma subscreve um acordo com os dois sindicatos de Sines, onde as partes acordam que a PSA irá integrar nos seus quadros 15 dos 45 trabalhadores do quadro da ETP de Sines. Desses 15 trabalhadores, 5 seriam para funções de chefia e os restantes 10 para funções diversas, nomeadamente para a operação de equipamentos, portes e transtanners. Eu vou seguir aqui, para não demorar mais que os 10 minutos, tentar pelo menos. A PSA poderia selecionar no mercado de trabalho até um máximo de 30 trabalhadores que, no respeito pela legislação e contratação coletiva em vigor, transitem da ETP antes de poder entrar nos quadros da PSA. A PSA admitiria, assim, com contratos a prazo, 25 destes trabalhadores a quem proporcionará formação profissional. A administração do Porto de Sines reconhece, até porque subscreve igualmente este acordo, que o cumprimento do mesmo representa o preenchimento do requisito legal, quadro de pessoal, indispensável para a passagem de uma licença provisória à PSA para poder operar como empresa de estiva. Iniciada a formação profissional de todos os trabalhadores admitidos, verifica-se 2 meses depois do seu início que aos 5 trabalhadores da ETP admitidos para exercerem funções de chefia nunca foi ministrada qualquer formação para estas funções. Assim, antes de atingir o prazo limite do período experimental, estes 5 trabalhadores exercem o direito que lhes assiste a regressarem aos quadros da ETP. Os sindicatos continuam sem conseguir definir com a PSA o conteúdo funcional dos coordenadores e outros, nomeadamente na área da conferência, embora tal esteja perfeitamente claro no CCT em vigor no Porto de Sines, porque havia um CCT em vigor no Porto de Sines. A 20 dos restantes 25 novos trabalhadores, e porque o início das operações no terminal continua a ser adiado, não é renovado o contrato a prazo, razão pela qual entram a partir de outubro de 2003 numa situação de desemprego. Durante a formação, a empresa faz uma lavagem ao cérebro, no sentido de não se aproximarem destes 2 sindicatos. Para não os prejudicar, os 2 sindicatos não os abordam abertamente. É o nosso sindicato e o outro sindicato que cá existe, que se chama Simpor Sines. Não os abordam abertamente. No entanto, chamamos a atenção das entidades oficiais para a situação de despedimento coletivo, entretanto provocada pela PSA. Em meados de dezembro de 2003, a PSA recusa discutir com os 2 sindicatos e a outra associação patronal do Porto de Sines a revisão do CCT em vigor nesse porto. Em janeiro de 2004 é publicada a criação do novo sindicato, constituído secretamente dentro da empresa, denominado Sindicato 21. O terminal da PSA denomina-se Terminal 21, e que é um sindicato vertical representando desde os diretores da empresa, diretor de pessoal, financeiro, comercial e de marketing, até aos funcionários administrativos. Trata-se claramente de um sindicato de empresa, amarelo de empresa.
Desde a admissão dos 10 trabalhadores sindicalizados, são utilizadas as mais diversas práticas antissindicais. Os mais velhos são perseguidos das mais diversas formas. Os mais novos, pelo menos 2 são aliciados para as posições de coordenadores, entretanto deixadas vagas. Todos os mais novos são aliciados e ameaçados a desfiliarem-se do Simporcines e a ingressarem no Sindicato 21. Os 2 aliciados para coordenadores já se desfiliaram do Simporcines. Em finais de março de 2004, é publicado um acordo de empresa assinado entre a PSA e o Sindicato 21, o qual, segundo o Código de Trabalho entretanto publicado, sobrepõe ao CCT em vigor no Porto de Sines. Não integra o Sindicato 21 qualquer estivador com carteira profissional. A PSA ameaça os nossos sindicalizados que também se irá aplicar a eles o novo AE. Embora o AE que a PSA assinou declare ser mais favorável do que qualquer outra convenção coletiva em vigor, a verdade é que o mesmo estabelece o seguinte: os salários passam para cerca de 1/3 dos valores que estavam anteriormente em vigor. Os turnos passam de 6 para 8 horas, podendo estender-se até às 10 horas consecutivas de trabalho, sem qualquer remuneração adicional. No decurso desse período de trabalho, poderá acontecer a qualquer momento, a partir das 5 horas de trabalho, uma paragem de meia hora para almoço, em micro-ondas, que ainda se mantém. Já que se inicia a contagem desses 30 minutos, a partir do momento que o trabalhador larga o seu equipamento até que reinicia a sua atividade. Os trabalhadores administrativos poderão ser obrigados a desempenhar postos de trabalho de estivador, desde que para tal a PSA lhes tenha dado formação. Os estivadores também poderão ser obrigados a desempenhar outras tarefas não previstas no seu âmbito profissional. Em abril de 2004, a PSA declara por escrito, unilateralmente, que o acordo que tinha assinado lá atrás, de 28 de março, está já cumprido e que por isso cessou a sua função e caducou com todas as consequências, ou seja, denunciou o acordo. Tinha feito com os sindicatos na altura. Nas semanas seguintes recebemos a confirmação de que a MSC, a Mediterranean Shipping Company, um armador, terá assinado um acordo com a PSA no sentido de, a partir do início do mês de junho, os navios MSC que habitualmente escalavam Lisboa e Leixões passarem a escalar Sines e Leixões. 19 de maio de 2004, os sindicatos de Sines e de Lisboa emitem um pré-aviso de greve para ter efeitos a partir de maio de 2004, 29 de maio, em que declaramos não movimentar nesses portos, nos portos onde estamos representados, cargas dos navios MSC e contentores MSCU, que são os da linha. E parar totalmente no dia da inauguração do Terminal 21 e no primeiro turno da semana de 31 de maio e 4 de junho. De seguida, os sindicatos tomam conhecimento que a PSA está a contratar novamente a maior parte das 2 dezenas de trabalhadores que tinha, entretanto, despedido. Obriga-os a aceitar condições remuneratórias bastante inferiores às que tinham anteriormente, cerca de menos de 300 euros mensais. 25 de maio de 2004, os restantes sindicatos subscrevem uma declaração de compromisso em que afirmam que, caso não seja alcançado um acordo entre os 2 sindicatos de Sines e Lisboa e a PSA, os restantes portos entrarão também em formas de luto. A 26 de maio de 2004, os 2 sindicatos, Confederação efetuam 2 reuniões. Eu aqui vou passar um bocado à frente, uma com a administração do Porto de Sines e uma segunda com a PSA, para falar sobre todas estas questões. Eu vou passar esses 2 parágrafos. A 28 de maio de 2004, verificamos que o pré-aviso de greve continha um erro, foi substituído. É emitido um novo pré-aviso para ter efeitos no dia 15 de junho e mantém-se o bloqueio nos 4 portos ao armador MSC. E no dia 31 de maio de 2004, opera o primeiro navio MSC no Terminal 21. São utilizados nessas, enfim, uma série de trabalhadores também estão descritos. Eu depois faço chegar isto com muito mais detalhe. É pedida a fiscalização da administração do Porto de Sines, passando para a página seguinte. Os trabalhadores dos portos de Sines, Setúbal e Lisboa reúnem-se 24 horas em plenário, paralisam totalmente. Os trabalhadores do Porto da Figueira da Foz reúnem-se durante 8 horas para o mesmo efeito. A 2 de junho de 2004, a administração do Porto de Sines responde a uma carta anterior, declarando que, relativamente aos trabalhadores utilizados pela PSA, é reconhecido o direito de terem as condições para a utilização na movimentação de mercadorias. A 5 de junho é operado um segundo navio da MSC. Nessa altura, a PSA já tinha recrutado mais 4 trabalhadores, que nem sequer tinham passado pela ETP. Não é feita nenhuma requisição à ETP que lá estava no Porto. Os tripulantes do navio realizam em terra operações de colocação de peões nos contentores. Na área da conferência, não sabemos realmente quem é que fez esse trabalho. E depois ia passar só para um parágrafo que está aí a seguir às iniciativas dos sindicatos.
Peço desculpa. Na sequência da divulgação do problema, foi apresentado, entretanto, um requerimento por um deputado da Assembleia da República, do Partido Socialista, a pedir um esclarecimento ao Governo a propósito das denúncias que efetuámos. Esse mesmo deputado declarou a uma rádio local de Sines, eu ainda tenho a gravação disso, que já em 1999, quando da assinatura do contrato de concessão, a PSA terá perguntado aos negociadores portugueses como seria possível contornar a nossa lei. Eu recordo que foi mais ou menos por esta altura que houve umas visitas do Durão Barroso também, aliás eu vou falar nisso a seguir, e houve umas visitas à China em que dissemos que Portugal era um sítio para investir porque tinha excelentes salários baixos. Eu vou só, para terminar, e se calhar já estou a demorar mais que os 10 minutos, mas para terminar ia só ler aqui um press release que na altura foi feito e que penso que sintetiza tudo isto. Nós chamamos isso de terrorismo social no Alentejo. O Sr. Primeiro-Ministro, Dr. Durão Barroso, e o seu séquito prepara-se para realizar hoje, isto foi no dia da inauguração, mais uma das inaugurações que estavam convenientemente agendadas para este período de campanha eleitoral. Este dia 31 de maio de 2004 atraca finalmente ao Terminal 21 de Sines, concessionado em 1999 por um período de 30 anos à PSA, o primeiro navio porta-contentores MSC Cristiana, pertencente à frota do armador MSC. Seria provavelmente uma data para festejar. Não fosse o caso desta entrada em funcionamento do novo terminal só ter acontecido na sequência de uma série de irregularidades patrocinadas ou admitidas por este Governo através da sua tutela do setor e dos seus institutos no terreno. A Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores Portuários sempre aplaudiu, naturalmente, todo o tipo de investimentos adequados que nos últimos anos vêm sendo realizados nos portos portugueses e continuará a aplaudir outros investimentos que no futuro será necessário realizar no sentido de melhorar as infraestruturas e eliminar alguns dos estrangulamentos que se verificam, nomeadamente ao nível da melhoria de algumas das suas acessibilidades, tanto marítimas como terrestres. E agora, isto está dito há 10 anos, mas continua a ser válido. O que verificamos, entretanto, é que em Sines foram criadas, desde a data da assinatura da concessão, condições extremamente vantajosas e sem paralelo relativamente aos outros portos nacionais, no sentido da Port Singapore Authority poder operar em Sines em situação de perfeita concorrência desleal. Como se tal não bastasse, o Governo tem vindo a fechar os olhos a uma série de procedimentos que a PSA Sines vem desenvolvendo no sentido de, em clara violação da contratação coletiva em vigor, da legislação nacional e mesmo de convenções internacionais que o Estado português ratificou, edificar um conjunto de soluções sociais que são claramente importadas das suas origens no Sudoeste Asiático. Os trabalhadores portuários deste país não aceitam, está dito há 10 anos, escrito, os trabalhadores portuários deste país não aceitam que este projeto possa ser apresentado como um exemplo do futuro deste país para o século XXI e tal se faça através desta política de dumping social que apenas importa condições de miséria e de indignidade para dentro do território nacional. Nestes termos, hoje, dia 31 de maio de 2004, os trabalhadores dos portos de Sines, Setúbal, Lisboa e Figueira da Foz irão estar reunidos em plenário com os respectivos portos paralisados como medida inicial de protesto relativamente ao que representa este ataque claro e inequívoco ao seu estatuto laboral. Caso não se encontre uma solução rápida para esta flagrante violação dos direitos dos trabalhadores, que tem o apoio, no mínimo tácito, deste Governo, a conflitualidade laboral irá intensificar-se nos próximos dias, para o que se encontra já emitido um pré-aviso de greve para ter efeitos a partir de 15 de junho de 2004, com possibilidade clara de tal contestação se alargar aos restantes portos nacionais. E só dizer uma coisa para acabar, que isso então não está já aí nas folhas. É assim, esta era a situação em 2004. Foi por estas condições estarem a ser impostas aos trabalhadores de Sines, aos futuros trabalhadores de Sines, aos que estavam e aos futuros, que nós não aceitámos os dois sindicatos que cá estávamos. E foi criado um outro, para, não digo para aceitar, para serem impostas estas condições. Nós fizemos formas de luta, dizem sempre que Lisboa está sempre em greves. Nós fizemos formas de luta nos vários portos para que isto não fosse possível. Não era que o terminal da PSA não arrancasse. O terminal da PSA ia sempre arrancar. Aliás, a PSA não está só em Sines. A PSA é um operador global, está em todo o mundo.
PSA quis fazer o mesmo na Itália, não teve hipótese, que os italianos não permitiram. A PSA poderia tentar fazer o mesmo na Bélgica, não tem hipótese, enfim, lá ainda há uma lei major que obriga a que todas as empresas se socorram da mesma pool. É um bom exemplo. Enfim, eles estão a ser vítimas desse bom exemplo também, como nós em Lisboa, como em Espanha se está a ser vítima. Porque esta Europa não quer nada disto, quer só trabalho precário. E, portanto, nós não aceitámos isto e eles impuseram um sindicato, um contrato e as condições que ficaram até hoje. Agora, dizerem que nós não quisemos que a PSA arrancasse, não. O que nós nunca aceitámos é que a PSA arrancasse assim e os efeitos ainda estão aí hoje, 11 anos depois. É só isso. Obrigado. Obrigado, João. Bem, já que estamos aqui, eu vou só fazer, já agora aproveito para fazer um pequeno resumo da nossa luta de Lisboa. Nós voltamos para a mesa. Conseguimos a reintegração a passagem efetiva de 23 estibadores. Nós defendemos, e isso não aparece na comunicação social, nós defendemos a distribuição do trabalho por todos, não aquilo que o João Barraca aqui veio dizer que eles forçam, mas a distribuição do trabalho por todos para criar mais emprego. Nós pensamos que no fim deste processo de luta vamos conseguir passar todos os precários de Lisboa através dos efetivos. Não temos muitas dúvidas, ou nenhumas dúvidas disso. Andei toda a gente a falar das horas das 35 horas semanais, para o setor público voltar às 35 horas semanais, e hoje ouvi dizer que também era bom o setor privado, pois nós já temos isso assinado, nós trabalhamos 35 horas por semana, vamos trabalhar das 8 às 4 e das 4 à meia-noite, portanto vamos trabalhar no horário de 35 horas e estamos no privado. Também há quem pense que não somos do privado, mas somos do privado. Bom, e o resto não está nada conseguido porque temos que apertar o patrão até ao fim para ele não conseguir implantar aquele modelo que quer, porque no fundo é isso que está a ser feito em todos os países, como o João dizia, seja por tentar anular o modelo de trabalho em Espanha ou na Bélgica, porque tem uma ETP por Porto, uma ETP que regula também o trabalho. Estão a tentar fazer noutros países, aqui é a mesma coisa, o que fizeram em Aveiro, pretendem fazer em Lisboa, abrir uma ETP ao lado, estivadores precários a 500 euros e os profissionais todos para a rua. Nós dizemos isto quando estamos a lutar contra uma lei, mas ninguém acredita, nem os jornalistas acreditam. Tivemos 2 meses de greve, que nunca fizemos um dia de greve, mas tudo bem, nós falamos onde é possível, onde nos ouvem, e agradecemos a todos por estarem aqui para nos ouvir.